Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus, primeiramente, por esta rica oportunidade de estar aqui com os irmãos para compartilhar da palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do vosso pastor, nosso amigo pastor Felipe. Pastor Felipe é um referencial, tem visitado os campos, sabe bem a realidade de cada campo e tem ganhado experiência e tem dado sempre força. Sempre quando nos encontramos, tive a oportunidade de conhecê-lo ali, primeira vez que ministramos em Catolé 3. Que Deus continue abençoando pastor Felipe, o senhor, seu ministério, corpo de obreiros que está aqui na nossa retaguarda, pastor Robertinho, nosso amigo, missionário aqui que está na base aqui, Robervan, à frente desse trabalho, o qual lembrou da gente, todos os obreiros aqui que estão na nossa retaguarda. Louvar a Deus pela vida do meu amigo ali Gilmar, amigo de longas datas, amigo da minha família, sabe um pouco da nossa trajetória, o que Deus fez na nossa vida. Quero agradecer a Deus pela vida da minha digníssima esposa, está aí na batalha, né? Mulher trabalha, viu? Tem gente que diz, minha esposa não trabalha não, a minha trabalha demais, porque mulher é dona de casa, viu? Sempre tem as funções, uma missionária que Deus me abençoou para me acompanhar nessa obra. Então vamos meditar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos, capítulo de número 20. Para ganharmos tempo, eu vou aqui fazendo a leitura. Atitudes dos Apóstolos, capítulo de número 20, que está escrito, verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que complete a carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Só quem entendeu a leitura, diga amém. Meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo, todos nós sabemos que era desejo de Deus que a sua salvação tanto chegasse aos judeus como também aos gentios. Mas infelizmente os 12 primeiros apóstolos, influenciados pela forte tradição no judaísmo, não cooperaram adequadamente com o Senhor para o cumprimento da sua vontade. Por causa disso, Deus levantou Paulo e o designou apóstolo para os gentios. Quando ele saía para estabelecer as igrejas, Paulo falava sobre invocar o nome do Senhor. Pregava o evangelho visando levar as pessoas ao Espírito. Ao levá-las ao Espírito também ele falava a palavra da salvação. A experiência de Paulo não foi como as dos 12 primeiros, que estiveram fisicamente com ele e conviveram com ele por pouco mais de 3 anos. Depois de salvo e batizado em Damasco, Paulo é levado ao deserto da Arábia, onde obteve as revelações concernentes à economia testamentária de Deus. Depois voltou a Damasco, pregou a palavra e muitos a aceitaram. O apóstolo Paulo certamente foi o maior evangelista, o maior teólogo, o maior missionário, o maior plantador de igrejas em toda a história do cristianismo. Plantou igrejas nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Nenhum homem exerceu tanta influência sobre a nossa civilização. Nenhum escritor foi tão conhecido e teve suas obras tão divulgadas e comentadas como ele. Embora tenha vivido sob fortes pressões internas e externas, não deixou jamais a sua alma ficar amargurada. Paulo foi o maior bandeirante do cristianismo, seu expoente mais ilustre, seu arauto mais eloquente, seu embaixador mais compísco. Pregou com zelo aos gentios e aos judeus, nas escolas, cortes, palácios, sinagogas, praças e prisões. Com a mesma motivação pregou quando tinha fartura e quando passava por privações. Ele enriqueceu a muitos sem nada possuir, embora tenha experimentado fome e frio, suportado cadeias e tribulações, passado seus últimos dias numa masmorra e enfrentado o martírio por ordem de um imperador insano, sua vida jamais ficou amargurada. Paulo foi o maior bandeirante. A sua vida ainda inspira milhares de pessoas em todo o mundo. Quando olhamos a conversão de Saulo de Tarso,
um divisor de águas na história do cristianismo. Eu preciso mencionar e chamar você a estudar um pouco comigo o livro de Atitudes dos Apóstolos. Para chegar em Saulo de Tarso, a igreja precisou passar um processo a se descobrir a espiritualidade, porque os judeus, como foram muito perseguidos, nunca tiveram uma terra, na verdade, uma terra fixa, perseguido pelos gregos, pelos egípcios, pelas nações, eles foram perseguidos e todos eles passaram essas lutas. Quando o livro de Atos dos Apóstolos, o doutor Lucas, conhecido em Colossenses 4,14 como médico amado, o doutor Lucas está narrando, fiz o primeiro tratado ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, apresentou-se vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouviste, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, dando esse discurso, eles perguntaram: Senhor, neste tempo restaurarás o reino a Israel? Só que eles tinham uma preocupação, eles procuravam um reino político, e Jesus sempre arranca para o mundo espiritual. Eu não sei se você viu o pastor Robertinho fazendo a leitura. Nicodemos chega perto de Jesus e diz: Senhor, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz tais sinais se Deus não for com ele. Deus arranca o príncipe do Sinédrio para o mundo espiritual e diz: é necessário nascer de novo. Jesus brinca com a gente. A mulher samaritana olha para ele e diz: como é que tu, sendo judeu, me pede água? Tu não sabe que os samaritanos não se dão com os judeus? Ele disse: se tu soubesse quem te pede água, a água que eu te der jorra para a eternidade e não acaba nunca. Aí ela disse: dai-me desta água. Ele disse: vai chamar teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Aí ele disse: disseste bem. Sabe por quê? Porque começou a beber da água. Começou a beber da água. Quando eu olho Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, o apóstolo Paulo reúne os anciões da igreja em Éfeso. De Mileto 20, Atos 20, a partir do 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, irmão Natan. Mas quando se encontraram com ele, disse-lhe: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o dia primeiro em que entrei na Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Aí eu acho interessante quando ele diz: não sabendo que ali me acontecerá senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, que me esperam cadeias e tribulações. O texto subalterno leído desta noite, Paulo diz: mas em nada eu tenho a vida por preciosa para mim mesmo, contanto que completa a carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. 25, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. 26, portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos vós. 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia Sagrada diz em Atos capítulo 1, vamos voltar, Jesus disse: não vos compete saber tempo nem as estações que o Pai reservou para a sua própria glória, mas receberei a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Dizendo ele estas palavras, foi sendo assunto ao céu, e dois varões de branco se colocaram de lado. Aí nós perguntando: por que em Jerusalém? Aí eu abro um parênteses para aplicar para a igreja nesta noite: é no canto da humilhação que Deus quer te honrar. Eu vou sair por causa disso ou daquilo. Que conversa é essa? Ele não canta com covarde, Jeová canta com os corajosos. Tem corajoso aqui nesta noite que veio adorar.
Aleluia, aleluia. Vá adorando só para o pregador respirar. Que igreja pentecostal é assim. Quando eu vejo Paulo com a sua ousadia indo para Jerusalém, ei, deixa eu te dizer, Jesus é assunto ao céu. Em Jerusalém ensinou que ele seria testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Jesus faz a promessa do Espírito Santo. Aí em Atos capítulo 2 já começa dizendo: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se admirava, dizendo: vede, porventura, não são porventura Galileu todos esses que aí estão falando, como os ouvimos falar em nossa própria língua materna? O que foi que Jesus disse? E todas as terras, até o confim da terra. Mas o que eu acho lindo é que já em Jerusalém, quando eles recebem o revestimento do alto, já há um testemunho para as nações. Por quê? Porque a própria Bíblia Sagrada que diz que eles começaram a dizer: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha e das regiões da Líbia, que estão nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, como os ouvimos falar da nossa própria língua as grandezas de Deus, estavam atontos e perplexos, interpelavam uns aos outros e dizendo o que isto quer dizer. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Aí aquele lá de Marcos 16, que Jesus lança em rosto a incredulidade, já mudou. Os 11 já estão revestidos. A Bíblia Sagrada diz que Pedro, levantando com os 11, disse: ei, baixa a bola, varões galileus e habitantes de Jerusalém, ouvi, estes homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que acontece é que foi dito pelo profeta Joel: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, vossos velhos sonharão, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito, e profetizarão daqueles dias. Assim diz o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: Satanás pode morrer de raiva, ele vai pular de cabeça para cima e cai de cabeça para baixo, mas a vitória é da igreja, a vitória é da... que venha glória, quem vem adorar. Alabasteca mantará. Aleluia, aleluia, aleluia. Por que passar em Jerusalém? Jerusalém era a cidade santa. Lá estava o templo e sacrifício. Lá estava o sacerdote e os rabinos. Lá estavam os escribas e os doutores da lei. Essa cidade, lá estava o sinédrio. Essa cidade transpirava religião. Tudo girava em torno do sagrado. Na cidade de Davi, Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, o maior e mais ilustre rabino da época, homem sábio, culto e piedoso. Ele sabia com exatidão a lei dos seus antepassados, era capaz de citar de cor e salteado a tradição oral, fruto da interpretação meticulosa e extravagante dos anciões. Paulo, ele teve essa instrução quando Jesus chamou ele em Atos capítulo 9, que Ananias diz: Senhor, muitos eu tenho ouvido acerca deste homem, quantos males ele tem feito ao teu santo em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais para levar preso a todos os que invocam o teu nome. Aí Jesus disse: Ananias, ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu te mostrarei quanto há de padecer pelo meu nome. Meu pastor Felipe de Jesus, quando eu desço a essa cidade de Campina Grande, eu só me lembro, não por glória, porque
eu louvo a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Eu conheci esse bairro da Ramadinha quando era um barraco feito por saca de leite. Eu andava com 2 facas na cintura. Passou-se o tempo, viramos um bandido mais quisto. Aí comecei a andar com revólver ali onde é o campo do Guarani, onde era a Vila Olímpica, trocando tiro com a polícia, um tiro na cabeça, bala na perna. Tá 24 anos alojado aqui desde 99 e pensava que ia morrer. Alguém olhou para minha mãe e disse: Maria José, é melhor que esse homem morra para parar de te dar trabalho. Mas Jesus estava vendo Celso Ricardo, o filho de Maria José, que hoje era um ex-presidiário, um drogado, mas ele ia colocar a palavra no coração. Quando fui enviado ao campo de Vila Nova, quando cheguei na igreja, deixamos uma igreja com quase 150 crentes. Quando eu cheguei em Vila Nova, o pastor Felipe conhece bem o trabalho. Para andar 13 quilômetros era 1 hora de carro. Quando eu cheguei no dia do culto, primeiro culto, só tinha 18 crentes. Eu dobrei o meu joelho de madrugada. Eu disse: mas Jesus, o que está acontecendo? O Espírito Santo bradou no meu coração e disse: não se acovarde não, eu lhe coloquei num lugar que tem 3.500 pessoas, então o limite da igreja é 3.500. Você crê, você crê, você crê no poder do Evangelho. Agora deixa eu apertar um pouquinho para a gente. Deus não fala para a parede, né? E por que você diz em 2022 que vai trabalhar em 2023 e quando chega em 2023 está olhando para 2024? Eu estou esperando Jesus para agora. Ele quer te encontrar fazendo a obra dele. Ele disse: ei, se tu não está pregando nem em Jerusalém, como é que tu quer ir para a Judéia, para Samaria? Desperta, crente, coloca a chama do Espírito em teu coração. Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer. Quem pode adorar Ele nesta noite? Aleluia, aleluia. Em Atos capítulo de número 19, o negócio estava tão estreito. A partir do 24, um tal de Demétrio, ourives de prata, que fazia nichos de Diana e dava lucro aos seus senhores. Ele reuniu a multidão e disse: ei, varões de Efésios, o negócio está estreito, porque esse tal de Paulo não está só perturbando a gente, essa pregação dele está em toda a Ásia. O que me chama a atenção é Atos capítulo 19. A Bíblia diz que quando Apolo está em Coríntio, Paulo passando em outras regiões, ele se encontrou com os discípulos. E talvez Paulo só tinha o desejo no coração e um mapa na mão. Talvez se fosse outro, dizia: eu quero procurar uma pessoa que tenha um bom conhecimento ou umas boas condições financeiras para expandir o evangelho na Ásia. Mas a preocupação de Paulo não foi essa não. Quando ele se encontrou com os discípulos, a primeira coisa que ele pergunta, ele diz: vocês já receberam o Espírito Santo? É por isso que eu creio que um crente cheio do Espírito Santo, ele é capaz de sacudir Campina Grande, a Paraíba, o Brasil. Por quê? Porque o Espírito não tem limites, não tem barreira. Você crê neste Espírito Santo de Deus? Aleluia. Em Atos capítulo de número 21, como a Bíblia Sagrada diz, a partir do verso 27, Paulo diz: depois da minha partida aparecerão lobos vorazes no vosso meio, que não pouparão o rebanho. A Bíblia Sagrada diz que quando Paulo está dando o discurso, e quando Paulo diz: não vereis mais o meu rosto, eles ficaram amargurados. Paulo diz: porque vocês se preocupam, magoando-me o meu coração. A Bíblia Sagrada diz que eles vão com Paulo até o início da sua viagem, e de forma irônica, Paulo agora está na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos perseguidos pela igreja que se espalhara pela perseguição do próprio Saulo de Tarso. A Bíblia Sagrada diz que ele demorou ali alguns dias. Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizava. A Bíblia Sagrada diz que veio um profeta
profeta da Judéia por nome de Ágabo faz tipo uma profecia mímica, e pros saduceus no dia de hoje, se pegar o cinto, amarrar os pés e a mão, diz: para que isso? Pois foi isso que aconteceu. Isso não é a história do vosso irmão Celso em Cristo. A Bíblia Sagrada diz que ele pegou o cinto, amarrou pés e mãos e disse: isto farão com o varão dessa cinta quando chegar em Jerusalém. E ele chorava. A Bíblia Sagrada diz que Paulo disse: eu não só estou disposto a ir a Jerusalém, como a morrer pelo Evangelho. Em Atos capítulo de número 22 se cumpre o que Paulo tinha dito. Mas deixa eu abrir um parêntese aqui que a irmã falou ainda agora. Em Atos 20, 35 a Bíblia Sagrada diz que Paulo também tinha arrecadado mantimentos para levar para os crentes mais precisados da Judéia, e eles lembraram-se das palavras do Senhor Jesus, que disse: melhor é dar do que receber. Muito bem, minha irmãzinha, muitas vezes quando a gente chegamos precisados, somos mais constrangidos do que aqueles que estão abençoando, porque quem abençoa, ele está baseado no que Jesus disse em Atos capítulo 22, quando Paulo está preso, porque acusaram dele introduzir no templo Trofimo Efésio, que era um gentil. Acusaram Paulo de uma acusação leviana. Quando viram Paulo falar em língua hebraica, maior silêncio houve, porque esta língua era mesmo, e nós estudamos sobre isso, você sabe, era a língua religiosa dos judeus. Em Atos capítulo de número 23, a Bíblia Sagrada diz que Paulo já está no Sinédrio, já passa pelo crivo de Ananias. A Bíblia Sagrada diz que ele ainda ser mantido preso por Félix. Você sabia que em Atos 23, 28 a Bíblia Sagrada diz: não te preocupa, meu filho, porque assim como testemunhasse de mim em Jerusalém, importa que tu vá a Roma. Se chegar a Jerusalém, imagina Roma. Mas Paulo não retrocedeu. Em 24 está perante Félix, em 25 perante Festo, em 26 Paulo já está sendo impactado. É como vem a profecia, o cumprimento de Atos 9:15. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus disse: ele é o meu escolhido para levar meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Paulo agora está pregando para os reis da terra, está perante Festo. Festo mesmo fazendo brincadeira com a Paulo, ele teve que se encurvar ao conhecimento. Ele disse: as muitas letras te deixaram louco. Paulo, como conhecia a história dos herodianos, pastor Felipe, Paulo se dirige a Agripa, a Herodes, ao Agripa número 2, porque quem não conhece a história dos herodianos, a Bíblia Sagrada diz que Paulo se dirige a Agripa e diz: crês tu, Agripa, na história e nos profetas? Ele não respondeu. Eu creio que houve um silêncio no Sinédrio. Por quê? Porque Paulo disse: bem sei eu que crê. Sabe por que ele cria? Porque você bem sabe, quando ia nascer as criancinhas, ele, com medo do rei dos judeus e do Messias, mandou matar as crianças. Herodes o Grande, Herodes Antipas o tetrarca, pediu a cabeça de João o Batista. Herodes Agripa número 1, em Atos capítulo 12, mandou matar Tiago. Ele deu um discurso ateísta inflamado, e as pessoas diziam: voz de Deus e não de homem. Quis glória para si mesmo. Diz que a Bíblia diz que ele morreu comido de bicho. Agora Paulo está perante o último da dinastia, e Herodes olha para ele e diz: por esta palavra tu quase me persuadia. Ele disse: não só tu, Herodes, mas todos aqui a quanto me ouve. Eu só não prego para estas paredes. A palavra ministrada é para a minha e para a sua vida nesta noite. A palavra é vida para a nossa alma. A palavra é fortaleza para os nossos ossos. Eu acho interessante. Vou caminhando aqui para o final, mas deixa eu dar uma esquentadinha no negócio. Eu acho lindo Paulo, sabe por quê? Porque Paulo adorava Jesus no começo das suas cartas, ou no meio ou no fim. Ele já começa dizendo, olha, ele começa sempre Corinto, Roma, Paulo, servo de Jesus Cristo, separado para o Evangelho, o qual noutra hora ele prometeu nas Santas Escrituras, através dos seus apóstolos e profetas. No final ele dizia que a graça do Senhor, ou no meio ele dizia assim: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sempre adorava ao Senhor. Era um homem voltado plenamente, de forma afínqua para a obra.
Por quê? Paulo era tipo assim. Acaba dizia: Paulo, eu vou te prender, pastor Robertinho. Ele dizia: como? Vocês vão me prender? Vocês não podem me prender? Não posso. Pode não, porque eu sou prisioneiro de Cristo. Ô Paulo, então eu vou te matar. Ele dizia: como, se eu já estou sepultado com Cristo? Ragaste camantarabaço e deragá. Ele é quem prova que Jesus é o Messias. Ele só não pregava, ele provava. É por isso que Jesus tem nome, tem palavra e tem história. Quando você vê um crente que o nome dele está na lama, ele não é crente, ele se diz crente. Quando ele não tiver palavra, ele diz que é crente, mas não é crente. Quando não tiver história, porque o meu Jesus, ele tirou eu de tudo que não presta, mas tirou para ser um homem de Deus, de caráter, de palavra. Sabe por quê? Porque Jesus tem nome, tem palavra. Você vê João capítulo 8, disseram muitos judeus creram nele. Aí ele sabia que tem palavra. Aí ele diz assim: se vós permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos, porque tem palavra. Jesus tem nome, porque Filipenses 2 diz: todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra confessarão que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Tem nome e tem palavra. E a história? Aí a história, quem conta já não é a gente, pastor Felipe. A história quem conta é os outros. Eu tenho que ter nome e ter palavra. E a história quem conta é os outros. A história é assim: quem está perto de você começa a contar um pouco, né? Aí por isso que Mateus resolve contar. Aí Mateus diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esron, Esron a Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raab a Boaz, este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Casa a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúda, Abiúda Eliaquim, Eliaquim a Azó. Azó gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó a José, marido de Maria, do qual nasceu. Eita glória, Jesus, nasceu Jesus. Deixa eu te dizer, Jesus tem nome, tem palavra e tem história. O mundo pode se sacudir, as teologias, eles podem inventar de tudo. Um certo filósofo chamado, eita meus irmãos, um certo filósofo francês, ele disse que ia fundar a sua religião, o positivismo, ia ser mais poderosa do que o cristianismo. E este tal de Auguste Comte, ele era um filósofo francês. Ele pegou seu servo, que era cristão, e disse: eu vou fundar minha religião, vai ser mais poderosa do que o cristianismo. E o servo dele disse: você quer fundar assim, mas então para você fundar e ser mais poderosa do que a religião do meu Cristo, primeiramente você tem que nascer de uma virgem. Aí você perdeu. Depois você tem que fazer cego ver, surdo ouvir e purificar leproso. E no terceiro dia, quando tu morrer, em vez de tu estar podre lá embaixo, tu vai ter que ressuscitar e continuar pregando. Quem crê nesse Jesus?
Aleluia. Eu vi que agora as horas se avançam aqui, mas eu queria finalizar nesta noite, já agradecendo esta oportunidade. Mas o que vale para o crente é ele não retroceder. Nós não fomos chamados para retroceder. Se eu fosse aqui deslanchar, quando Paulo chega em Roma, na Via Ápio, eu ia fazer aqui um confronto sobre a chegada de Paulo. E quando ele chega em Roma, eu ia criar, porque a mente de pregador é assim. Nós só não podemos distorcer a Bíblia, mas nós podemos crer no que aconteceu, porque quando Paulo chegou a Roma, ele já tinha escrevido a carta a Roma, e eu creio que muitos olharam e disseram: mas Paulo, tu foi o escritor da carta, chegasse aqui com 276, porque tem os prisioneiros, tem o que comandava o navio. Paulo lá em Atos, quando ele disse que ia acontecer um naufrágio, que aconteceu, ele disse: mas o Senhor me deu toda essa carga. Eu quero acelerar aqui para você entender, mas eu acredito que quando ele chega na Via Ápio, alguém olhou e disse: é você, Paulo, porque não tinha, que nem hoje tem essa internet, eu estou pregando aqui, já estou vendo a minha imagem ali na televisão, não tinha assim não, mas eu acredito que olhar: é você, Paulo, que escreveu a carta. E porque tu chegou assim aqui preso, tu esqueceu de ler, porque eu não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Irmão, mas Paulo, tu chegou só com a roupa do corpo, mas o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Irmão, quando eu vejo, para finalizar aqui, quando eu vejo o pastor Felipe, aquela situação que ele passara, Paulo era mais ou menos assim. O cabo dizia: Paulo, eu quero ser missionário como você é, porque sempre o nome é mais bonito, né? Mas quando é o cargo que não carrega a carga, aí não serve, viu? Isso é para nós mesmo, viu? Isso é para o nosso lombo mesmo, viu? Se lembre que o cargo, existe a carga. Tem um casal na igreja que o cabo só quer o cargo, quer o cargo para encostar, não pegue cargo para trabalhar. E se não quiser trabalhar, bote outro. Paulo, quando chegou em Jerusalém, ele procurou Tiago. Por quê? Obediência e respeito às lideranças. Porque hoje em dia tem muita gente, o meu saudoso pastor Marcelino, pastor Robertinho conhece bem, ele dizia: não queira olhar para a cadeira do pastor não, você querer sentar na cadeira do pastor é mesmo que pegar uma bota de construção com um prego enferrujado e querer botar o pé dentro, viu? Quem coloca o homem é Deus, viu? Você crê? Aí eu acredito que olharam para Paulo e disseram assim: Paulo, eu quero ser um missionário como tu. Então bem, vamos orar, porque eu sei, quando Jesus teve um encontro contigo, tu fez 3 viagens missionárias. Ele disse: cara, mas os 3 navios afundaram. Mas tu não foi para Damasco, Menezes? Mas lá eu fui perseguido. E tu não foi para Jerusalém? Foi, mas lá eu fui rejeitado. E tu não foi para Tarso? Fui, mas lá eu fui esquecido. Paulo, mas tu foi para Listra? Eu fui, e lá eu fui apedrejado. E em Filipe fui preso e açoitado. E em Tessalônica eu fui escorraçado. Mas em Berea o povo gostava de Bíblia. Fui enxotado de Berea. E quando tu foi para Atenas, fui chamado de tagarela. Quando tu fundou a igreja de Corinto, fui chamado de impostor. Paulo disse: espera aí, enfrentei feras em Éfeso, enfrentei naufrágio em Roma, fui fustigado com vara, fui picado por cobra, levei dos judeus 195 chicotadas. Alguém olhou e disse: Paulo, então tu vai parar? Ele disse: posso não. Por quê, Paulo? É porque eu estou combatendo o bom combate. Eu vou completar a carreira. Tem crente aqui combatendo, tem crente aqui combatendo. Abre a tua boca e adora Ele nesta noite. Vamos ficar de pé, igreja, com a permissão do pastor. Tem alguém que nos visita nessa noite? Já com permissão do pastor, da liderança aqui. Tem alguém que nos visita nessa noite que ainda não é evangélico? Levanta a mão assim para a gente lhe conhecer. Ô glória, vem aqui para frente que a gente vai orar. Vem aqui para frente, pode vir. Os que não é crente a gente já chama para orar, né? Que já sai com oração, né? E se não aceitar hoje, fica 3 meses sem dormir e volta. Ô glória, olha aí, ó. É mãe e filha, hein? Olha aí, Jesus. A irmã vai dar um sinal hoje para Jesus. Ô glória, você pode dar glória a Deus. Você pode glorificar. A festa era aqui, mas tem festa lá. A menina também vem com mamãe para os caminhos de Jesus. Ô glória, mãe e filho. Você pode dar o melhor glória a Deus nesta noite, igreja. Aleluia.
Aleluia, irmãos, e agora a missão é das irmãs de acompanhar, pegar o endereço, eu creio que é assim, né? Que a gente vai lá visitar, quando olhar tá essa criança no conjunto, essa mulher aí fazendo a obra, que nem um dia, eu me lembro quando eu cheguei na igreja, eu dizia, a última coisa do mundo que eu vou fazer é ser crente, mas quando um dia Jesus falou no meu coração, ei irmão, deixa eu te dizer, o pastor pregava, ele dizia, você não era brabo para tirar em polícia, para usar droga, para estar dentro do presídio, tome vergonha na cara, pega a Bíblia e seja bravo para dizer que Jesus salva, e Jesus entrou na minha vida, Jesus entrou na minha casa. Tem mais alguém que não é evangélico no nosso meio? Dê um sinal, irmão. Dê um sinal, toma uma posição, mostre que você é corajoso, porque para estar aí nesse mundo de que ninguém sabe mais quem, é o mundo de todos e de todos, mas a igreja de Jesus é lugar de crente, de pessoas que querem morar no céu. Aqui pastor Felipe não investe almas para ir para o inferno não, aqui o investimento é para pregar a palavra, para se purificar, para viver uma vida de santidade com Deus. Tem mais alguém que não é evangélico no nosso meio? Não seja um agente secreto não, viu? Jesus tem uma obra na sua vida. O pastor da igreja vai estar, eu retorno no trabalho, o pastor vai fazer conforme o Espírito. Já pode orar, com a permissão do pastor aqui, viu? Vamos orar, como é o nome dela? Ângela e a sua menina Vitória. Aí o nome já é Ângela e Vitória, viu? Já recebeu a vitória nessa noite, viu? Meus irmãos, estenda as mãos. Soberano Deus e Pai do Senhor Jesus, queremos, ó Pai, nesta noite te apresentar, Senhor, esta mulher, ó Pai, o qual tu conhece a história, que não pensou duas vezes, ó Pai, rompeu as barreiras e chegou aqui à frente, ó Pai, juntamente com a sua filhinha Vitória. Ó Pai, escreve o nome dela e da filha dela, Pai, no livro da vida. Neutraliza qualquer força do mal contrária, Pai. Que ao ela entrar às portas da sua casa voltando, que ela venha sentir a alegria da salvação no seu peito. O desejo, ó Pai, de estar perseverando na tua casa. Levanta esta mulher, Pai, como intercessora dentro desta comunidade. Fortalece com teu Espírito Santo. Dá um discipulado preparatório, Senhor, para ela entender as coisas concernentes ao teu reino. Eu apresento, ó Pai, a sua vida, os projetos, os planos, que os seus sonhos agora, Senhor, venham todos estar de forma cabal na tua presença. Ilumina a mente dela, o entendimento com teu Espírito Santo, e que ela venha ser uma nova criatura, cada dia mais transformada, testemunhando das coisas concernentes, assim como eu já te disse, do teu reino, ó Pai. Está aqui, Pai, o corpo de obreiros, está aqui a noiva, Senhor, que é soberana, a nave da igreja, confirmando esta oração. É assim que eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aqueles que creem que Deus há de responder esta oração diz: